Abramos todos, irmãos, a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, dos versículos 12 a 17. Os dois primeiros capítulos de Abacuque nos apresentam a perplexidade, a queixa do profeta diante de toda uma situação que ele havia contemplado por revelação. Deus fez com que Abacuque enxergasse o que iria acontecer com o reino de Judá por causa da sua desobediência ao seu Senhor. O reino do norte, naquele período, já estava dominado e devastado pelos caldeus. E agora, Abacuque, ele está contemplando o que aconteceria também com o reino de Judá. O nome do profeta quer dizer abraço. E Abacuque, tendo um nome tão afetuoso como profeta de Deus, ele precisava transmitir uma sentença extremamente pesada. O que a palavra sentença também traz aqui para nós, na língua hebraica, é fardo, é peso. Era uma mensagem muito dura que Abacuque precisava anunciar para o reino de Judá, para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo era uma mensagem confortadora, porque à medida em que ele se encontra perplexo com o que vê, ele mais uma vez volta os seus olhos para os céus e percebe que Deus está no governo de tudo e nada foge ao seu santo e reto controle. No capítulo 1 de Abacuque, inicialmente nós vimos isto, nos primeiros 11 versículos. Inicialmente, Abacuque, ele diz: Senhor, até quando eu vou orar e tu não vais me escutar? Eu vou gritar violência e não salvarás o teu povo, porque eu estou vendo o que está acontecendo. E eu estou contemplando o que ocorre em meus dias. Por esta causa, por conta da contenda, do litígio, da violência, versículo 4, Abacuque então responde: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele estava contemplando o que estava, ou o que vinha e que iria acontecer com Judá, com o reino de Deus, e ele então busca e clama ao Senhor por auxílio e socorro. Inicialmente, meus irmãos, a perplexidade de Abacuque inicialmente, numa leitura muito rápida, pode revelar fraqueza de fé, falta de confiança no Senhor. Mas não é isso que o profeta revela à medida em que nós acompanhamos a leitura do livro ou lemos o livro. Abacuque está clamando ao Senhor, que está calado, silente, enquanto ele contempla a desolação em meio ao povo. Aí nós percebemos a resposta do Senhor quando ele diz: eu vou trazer juízo, a partir do versículo 5, e eu vou julgar esta nação, e eu vou julgar esta nação, o meu povo, através do povo caldeu. Agora, a partir do versículo 12, nós vamos ver Abacuque apresentando uma nova queixa, uma nova intercessão, onde ele está buscando entender da parte do Senhor por que tudo aquilo estava acontecendo. E também nós vamos aprender e ver como devemos enxergar a forma como Deus julga e ele associa a sua justiça à sua misericórdia. E como justiça e misericórdia caminham juntas na forma como Deus, em sua providência, governa todas as coisas e cuida da sua igreja, trata com o seu povo. Versículos 12 ao 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal.
e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento e coração. Ajuda-nos nesta manhã a meditarmos em Tua palavra e a aprendermos aos Teus pés a maneira como governas, como dirige o mundo e aplicas a justiça, o juízo e a misericórdia. Neste momento, Senhor, nos aproximamos de Ti e pela fé clamamos ao Senhor que nos ajude a entender os comos e os porquês da nossa vida, e porque muitas vezes chegamos a pensar em diversas situações em nossa caminhada que o Senhor nos abandonou ou se esqueceu de nós. Revela-nos, ó Senhor, a clara verdade de que jamais isto será possível. Abençoa-nos, ó Deus. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. No segundo questionamento do profeta, mais uma vez nós queremos afirmar: Abacuque não revelou fraqueza de fé. Notem que quando ele intercede mais uma vez, ele faz isto porque um profeta sempre encontra na revelação dada por Deus aquilo que vai acontecer consigo e com o povo, caso este se afaste e abandone os caminhos do Senhor. Abacuque, então, ele começa e questiona em oração ao Senhor. E no versículo 12, percebam, nós vamos notar que claramente ele não está fazendo isso por fraqueza de fé, mas por uma confiança que ele tinha e depositava nas promessas de Deus, a ponto de crer, de acreditar que seria impossível agora os caldeus, com toda a sua maldade e violência, acabarem, exterminarem, destruírem aquilo que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó havia prometido: a descendência santa, o reinado do rei Messias. Abacuque, então, ele começa e em seu segundo questionamento, vejam só o que ele diz e o que podemos aprender. Vamos ler juntos o versículo 12, vamos lá. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então, Abacuque recorre ao atributo da eternidade de Deus e ao atributo da santidade de Deus para lembrar aquilo que Deus já sabe. É fato. E Abacuque não desconhecia disto. Mas percebam que é deste modo que, em meio às perplexidades, problemas, sofrimentos,
angústias da vida, nós devemos orar ao Senhor. É deste modo que nós devemos sempre recorrer ao nosso Deus. E notem que a oração como um meio de graça é muito mais do que pedir alguma coisa ao Senhor, mas revelar a nossa confiança, fé e esperança em Deus em meio à calamidade. Ele diz, ele pergunta: tu não és eterno, ó Senhor? Tu não colocastes esta eternidade no coração do homem quando o fizeste à tua imagem e semelhança? Tu não és santo, ó Senhor? E então, vejam a certeza do profeta, que revela que ele não estava fraquejando na fé. Ele diz: não morreremos. A sua convicção clara era de que eles não iriam morrer. Se Deus é eterno, se Deus é santo, se suas promessas elas se cumprem na história, se o plano de Deus não pode ser frustrado, Abacuque então afirma: não morreremos. Se o Senhor prometeu e retirou Abraão de Ur dos Caldeus e o fez santo e chamou um povo para si, Abacuque então afirma: não morreremos. E aí vejam só onde entra o grande questionamento do profeta. No final do versículo 12 ele diz: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele sabe o propósito de Deus para ajudar. Ele sabe o que o seu povo estava prestes a experimentar e a sofrer. E então, em oração sincera, ele reconhece que Deus traria juízo e colocou um povo para exercer juízo. E ele, com uma rocha, fundou este povo para que servisse de disciplina. E então prossegue, e no versículo 13, ele continua a questionar: se tudo isso é verdadeiro e real, meu Senhor, por quê? Por quê? Versículo 13, vamos ler juntos. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Percebam, Abacuque sempre aponta para o Senhor, ou dirige para o Senhor a sua oração. É uma oração cheia de reverência. Ele sabe com quem está tratando. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor do seu povo, Ele é o Senhor de toda a terra. E tratando disto, ele mais uma vez lembra aquilo que o Senhor já sabe. E a grande questão é: por que devemos orar se Deus já sabe de todas as coisas e Ele já escreveu a nossa história? Porque, como um meio de graça, a oração nos leva sempre ao reconhecimento dos atributos de Deus. E se um homem não reconhece ao Senhor e os seus atributos, ele jamais compreenderá, ele jamais entenderá que há um Criador e soberano Senhor, que há aquele que nos fez e que por sua providência governa a nossa vida. Ele então continua e diz: o Senhor é tão santo. E ele usa a imagem da pureza dos olhos do Senhor, porque antes de pegarmos ou apalparmos qualquer objeto, primeiramente nós vemos. E ele diz que os olhos do Senhor são tão puros que não podem ver o mal, e a opressão não pode o Senhor contemplar. Deus é tão santo que, diz a Escritura, não habita e não há nele nenhuma iniquidade, mas porque ele é santo, a Escritura nos diz, ele odeia a maldade, a impiedade e o pecado. Odeia de uma maneira santa.
Ele, porque é justo, não tolera a injustiça e não suporta a maldade. E Abacuque recorre, portanto, e diz: o Senhor não pode contemplar a maldade dos caldeus. E então por quê? Pois toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ele, mais uma vez, está orando ao Senhor e em sua oração ele recorre à aliança, ao pacto que o Senhor fez com o seu povo. E ele diz: como pode, Senhor, permitir que o perverso devore o justo? Abacuque e o povo de Deus, isso nos inclui, ele entenderia ou deveria entender no decorrer da revelação que o Senhor, para aplicar a justiça e o juízo e exercer a disciplina, sendo tão santo e puro de olhos, jamais permitiria que aquilo que trazia indignação ao seu coração fosse praticado no meio do povo. Quando nós lembramos da situação e do contexto em que Abacuque viveu, nós vamos lembrar que o rei de Judá era um rei extremamente mau. Eles estavam sofrendo as consequências do reinado de Manassés. Eles estavam experimentando os resultados de toda a quebra dos mandamentos e da lei do Senhor. Eles se prostituíam, eles caíam bêbados pelas ruas, eles ofereciam seus filhos como sacrifício aos deuses falsos. Deus precisaria resolver esta questão e ele precisava fazer isto começando com a santificação do seu povo. É como uma ferida que nos marca e que é provocada ou foi provocada por um verme, e que, se não tratada, a nossa carne será comida e destruída. Deus então precisa tratar, e isto traz dor e profundo sofrimento. Ele precisa, se possível, até mesmo arrancar aquilo que pode fazer com que o seu povo morra. E o profeta então, ele está perplexo, porque ele não consegue compreender como seria possível acontecer ou sobrevir sobre o povo tamanho juízo. Ele vai explicar isso com uma maneira mais detalhada, mas eu quero destacar aqui para os irmãos o seguinte: todas as vezes que nós olhamos para passagens como esta e lemos a expressão justo, lembremos que aquele que é considerado justo pelo Senhor é o que ele fez justo. E se o próprio Senhor, por amor ao seu povo, por fidelidade à sua aliança, em um concerto, em um pacto eterno, sendo ele triuno, decidiu que o seu filho seria abandonado e desamparado em uma cruz, e clamaria: Deus meu, por que me abandonaste? E que ele morresse em lugar do perverso. Quem somos nós para nos queixarmos de alguma coisa? A palavra de Deus, então, em sua sabedoria e verdade, nos lembra que se nós queremos nos queixar de alguma coisa, queixemo-nos dos nossos próprios pecados. Abacuque prossegue e no versículo de número 14, ele então vai fazer mais outro questionamento. E agora ele vai descrever o objeto que Deus utilizaria para trazer juízo ao reino de Judá. Lembrem-se que naquele tempo o reino de Israel havia se dividido por causa do pecado. O reino do norte se tornou o reino maior, mas o reino mais misturado, mais corrompido. Não houve nenhum rei bom no norte.
E logo o reino do norte caiu na mão dos caldeus. O reino de Judá, intercalando-se entre reis que faziam o que era reto perante o Senhor e reis que faziam o que era mal, precisava também ser tratado. E Deus então, ele apresenta um instrumento de juízo terrível. E eis a razão porque Abacuque estava consternado. Ele vai descrever isso a partir do versículo 14. Vamos ler o versículo 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O questionamento dele é: por que estás permitindo que fiquemos soltos, correndo como cardumes de peixes ou como répteis que, quando animais maiores se aproximam, eles se espalham correndo sem direção? Aqueles que gostam de pescar ou mergulhar sabem que quando nos aproximamos de cardumes, eles se espalham, nós não podemos assustá-los e eles saem cada um para a sua direção. Aqueles que já caçaram calango quando pequenos, com as suas baleadeiras, sabem que quando nós nos aproximamos e aqueles répteis estão prontos ou próximos, eles se espalham assustados, sem direção. Assim o povo sofreria, e o profeta pergunta: por que está fazendo isso, Senhor, aos homens? E agora percebam a descrição da maldade dos caldeus, a partir do versículo 15 até o versículo de número 17. Apenas atentamente acompanhe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? A perplexidade, o temor de Abacuque, com a revelação que ele estava contemplando, Deus estava fazendo enxergar como em uma tela viva, o filme real, a história real, daquilo que os caldeus também trariam para a nação considerada justa. A nação que foi liberta do cativeiro do Egito. Como o Senhor agora experimentaria um novo cativeiro, uma nova prisão, promovida por um povo cruel. A figura aqui dos peixes, do anzol e das redes, elas se misturam com uma clara realidade do que aqueles caldeus, ou que os caldeus eles faziam com os seus inimigos. Eu falei na mensagem anterior, e me permitam explicar um pouco para vocês perceberem o contexto medonho experimentado pelas nações dominadas naquela época. Eles eram levados escravos para as cidades dos caldeus, com anzóis enfiados em seus beiços, em fila. Eles eram dominados desta forma. É claro que aqui nós não vamos tratar especificamente deste assunto, não é o assunto em questão, mas todas as referências bíblicas, por exemplo, a anzóis, a os modernos piercings, todos eles são ligados à escravidão. Quando as orelhas eram furadas e alargadas, os narizes colocados aquelas argolas, como porcos ou touros, quando os anzóis eram enfiados, eles eram domados como se fossem bichos. E assim o norte já se encontrava. As redes cheias e repletas, mais apertadas do que os presídios brasileiros, onde os homens e os meninos e as mulheres, amassados uns nos outros, eram arrastados pelos caldeus. A visão é muito clara para Abacuque.
Eles chegavam lá e adoravam seus falsos deuses, ofereciam sacrifícios e se alegravam porque estavam enriquecendo com as riquezas dos povos. E é por isso que Abacuque então pergunta: acaso, Senhor, continuará este povo prevalecendo, enchendo a sua rede, esvaziando a sua rede e matando impiedosamente as nações? Notem que não há fraqueza de fé na oração deste profeta, mas há um sentimento profundo de temor e tremor diante do Deus que não pode ser zombado, porque Deus é fogo consumidor. Naqueles dias, meus irmãos, os homens estavam brincando com Deus. E não é diferente hoje. Se nós apenas praticamos a religião, se não vivemos, se não é do coração, se o justo que foi crucificado não se tornou nosso Rei e Salvador, o juízo vem, e quando o juízo começa pela casa de Deus, tais homens jamais suportam. O Senhor então nos chama a atenção para esta situação real, clara, e nos chama a atenção para que comecemos a orar diante da realidade da angústia, do sofrimento, da provação, da situação do nosso país, com mais seriedade e clamando a Deus que tenha misericórdia do seu povo. A resposta do Senhor, ela vem, e com esta resposta nós queremos fechar a mensagem de hoje. Nós não vamos trabalhá-la toda, mas eu gostaria apenas de chamar os irmãos para a leitura inicial, onde o Senhor responde mais uma vez a partir do capítulo 2, inicialmente no versículo 1. Qual a atitude do crente diante da calamidade, da angústia, do sofrimento, da perversidade dos homens, da multiplicação da violência, do acúmulo de maldade, da corrupção? Qual deve ser a atitude do crente? Qual deve ser a atitude dos profetas de Deus? Observem que interessante, depois desta intercessão, Abacuque começa no versículo 1 e diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A atitude é clara, meus irmãos queridos. Oramos ao Senhor, lutamos em nosso próprio vale de Jaboque com o Senhor, não o largamos até que nos abençoe. E depois, como devemos aguardar a resposta que vem do alto? O aparente silêncio de Deus, a aparente falta de reação. Notem, Abacuque não está agindo aqui como um homem fraco que acredita que Deus está perdendo esta guerra. Ele quer uma resposta certa, santa,
do Senhor a quem ele serve e que ele sabe é mais poderoso do que tudo. Qual a atitude então de Abacuque, do profeta de Deus? Colocar-se em vigilância. Colocar-se atentamente em vigilância, esperando a resposta que vem do Senhor. Ele diz no versículo 1: eu vou me colocar na torre de vigia sobre a fortaleza e vou vigiar. Era assim que os atalaias faziam, ficavam dias e dias, horas e horas, sem descansar, até ter a resposta certa, vigiar para que o povo protegido ficasse dos perigos. Abacuque então diz: eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou confiar, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A sequência, irmãos, ela é tão bonita que mais uma vez renova a nossa fé. O que fazemos todas as vezes no dia do Senhor? Por que vocês se dirigem a esta congregação? Para ouvir um homem falar. A situação é semelhante. Vocês vêm para a igreja, vocês ficam à espreita, vocês ficam atentos, vocês ficam vigilantes, esperando Deus falar. O pregador não fala se a palavra de Deus é pregada, todos estamos ouvindo a profecia, aquilo que Deus revelou, aquilo que está escrito. E então, quando atentos ouvimos a palavra do Senhor, recebemos a resposta de Deus. Se ficamos aguardando qual é a vontade do Senhor, nós não vamos fazer nada. A vontade secreta do Senhor, ela envolve os caminhos pelos quais em sua providência Ele nos guia. José não sabia os comos e os porquês de toda aquela sua situação, sendo tomado do conforto da casa de seu pai, levado novamente, ou levado escravo para o Egito. José não sabia quais eram aqueles, por que aquele caminho, por que aquele segmento todo. Mas José nunca perdeu a confiança em seu Deus. E o fato é claro quando ele se revela aos seus irmãos e eles com medo pensam: agora o governador de toda a terra vai matar a gente. José diz: acalmem-se, eu não vou fazer nada contra vocês. Tudo isso aconteceu porque Deus queria preservar o nosso povo. Vocês vêm para cá, se dirigem para ouvir um profeta, se dirigem para ouvir o profeta, Cristo, em sua palavra, porque esta atitude semelhante à de um atalaia, ela é vigilante, para aqueles que devem anunciar a verdade, para a igreja que deve aguardar a resposta do Senhor. E sabe o que acontece todas as vezes que nós chegamos assim, desejosos de ouvir e conhecer a vontade do Senhor? Ele nos responde. O versículo 2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. E a visão clara dada pelo Senhor a Abacuque é que iria se cumprir o juízo do Senhor. Ele iria tratar com o seu povo, ele iria agir como juiz, mas ele não iria abandonar aquilo que lhe pertence, que lhe é inerente, a sua misericórdia. De forma que ele diz: tudo o que você está vendo, Abacuque, vai se cumprir. Se apressa para o fim, não falhará. Se demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Percebam, irmãos, escatologia é uma doutrina maravilhosa que está em toda a Bíblia. Não é só no livro do Apocalipse. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, aponta sempre para a promessa que nós temos.
escatologia faz com que o crente entenda que toda a sua vida deve ser dirigida pela expectativa e a esperança da eternidade. O que estamos fazendo aqui? Eu pergunto mais uma vez. Viemos aqui para ter apenas comunhão, para rever os irmãos, para acompanhar a sequência dos sermões, a sequência das lições? Será que nós não estamos aqui por algo maior? Para adorar e exaltar o Cristo que, sendo justo, morreu em nosso lugar, perversos, e que está nos preparando para o céu? O que estamos fazendo aqui, meus irmãos? Afirmando ao mundo que o fim se apressa e não falhará, porque certamente virá e não se tardará. Qual a grande diferença, então? Ela é clara. No versículo de número 4, eu queria que vocês lessem comigo. No versículo de número 4, vamos ler juntos. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque perguntou: por que, Senhor, o perverso devora aquele que é mais justo? O Senhor então faz Abacuque lembrar: o soberbo age assim. Sua alma não tem prazer do Senhor, mas o justo, ele enxerga o mundo em toda a sua calamidade, mas ele vive pela fé, ele espera no Senhor, ele confia em sua fidelidade. Quando o apóstolo Paulo citou esta mesma palavra, o livro de Abacuque, para os romanos, ele disse: eu não tenho medo do maior e mais poderoso império que existiu. Ele pode ter destruído e subjugado reinos, mas quem é maior do que o Cristo? Ele é o Cordeiro que venceu e ele cavalga avançando para vencer. Roma não existe mais. O seu reino foi destruído e esfacelado. O justo viverá pela fé. Eis a razão porque o crente não perde a sua esperança e confiança no Senhor. Nós olhamos para o além. E ainda que os homens soberbos promovam seus jogos vorazes, e torturem, e matem, e persigam cristãos, os cristãos jamais negarão a sua fé, porque creem que o justo será sempre guardado e protegido. O soberbo é enganado pela sedução do vinho. Ele não sabe utilizar da boa criação de Deus. Ele usa o vinho para encher-se, embriagar-se e cair pelas ruas. Assim é a justiça dos homens, é o que nós temos visto. Trôpega, caindo. Os homens que não temem ao Senhor, eles são gananciosos. Suas bocas se escancaram, jamais se fartam pela morte. Eles ajuntam para si todas as nações, congregam a todos os povos, desde o dia dos caldeus. Mas o justo viverá pela sua fé. Eis a razão por que, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse: eu não tenho vergonha do Evangelho. Domingo após domingo, quando nos reunimos aqui, com atalaias, esperando a palavra do Senhor, a renovação da nossa aliança, o anúncio da morte do Senhor até que Ele venha na Santa Ceia, afirmamos que não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é poderoso, Ele é transformador. E o chamado para nós nesta manhã são minhas últimas palavras. Enxerguemos o que está acontecendo ao nosso redor, não de uma maneira pessimista,
não de uma maneira onde nós acreditamos que Jesus é um peso-pena lutando contra o ímpio, que é um peso pesado e que vai esmagá-lo e destruí-lo. Não pensemos assim. Aguardemos e esperemos o retorno do nosso Rei de maneira otimista, sempre com atalaias atentos, esperando a mensagem e a palavra do Senhor. Façamos isso sendo bons maridos, as senhoras sendo boas esposas, os jovens sendo crentes e santos, as crianças aprendendo o caminho do Senhor, os velhos não se envergonhando porque são velhos, mas envelhecendo bem e dizendo: caminho para Canaã. Façamos isso. Não sejamos pessimistas, porque o reino já chegou e o Cristo está voltando. Esta é a esperança do cristão. Olhemos para o mundo e lembremos que Cristo jamais perdeu uma batalha. E o Salmo 2 nos faz lembrar que as nações rebeldes são como aqueles meninos birrentos que acham que podem destruir a Deus. E Deus olha para todos eles e ri, porque em seu tempo se lhe inflamará a ira e ele julgará os homens com justiça. Bem-aventurado são aqueles que se refugiam no Rei Jesus Cristo. Que seja esta a nossa esperança, que seja esta a nossa certeza de fé. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, diante da mensagem de Abacuque, somos convidados a lembrarmos que, justificados por Cristo mediante a fé, nós temos a paz que o mundo não pode dar e que nos faz enxergar o mundo ao nosso redor sem perder a esperança, porque o nosso Rei virá, ele virá em breve. Anima, Senhor Deus, o teu povo e que a resolução da nossa alma seja a de sempre servirmos ao Rei Jesus como atalaias, atentos, vigilantes, sendo sóbrios, porque o dia do Senhor se aproxima, orando e vigiando, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne, a nossa natureza é fraca. Ajuda-nos, ó Senhor, a não enxergarmos as angústias e o problema do sofrimento da vida como maiores do que o nosso Deus, que é eterno, que é santo, que é justo e que é cheio de graça e de misericórdia. Dá-nos olhos, ó Senhor, olhos para enxergar pela fé o Cristo vitorioso e lembrar sempre que as nações que não temem a Deus serão dissipadas e destruídas para todo sempre, mas que o teu reino permanecerá. E eis a razão porque este profeta nos faz acordar e lembrar mais uma vez a quem servimos, quem é o nosso Senhor, a quem proclamamos, quem é o Rei de tudo e de todos. Em nome de Jesus oramos. Amém.